com o título, então, Corte Portuguesa no Brasil. Mas nós temos que ver antes a crise do sistema colonial. Então, nossa aula online, ela tem o título Crise do Sistema Colonial e Independência do Brasil. E aqui vou colocar como parte 1. A próxima aula vai ser o mesmo tema, só que parte 2. Antes da gente ver o que está nesse esquema que aparece para vocês, é preciso voltar aí um pouco antes para entendermos a crise do sistema colonial, a crise da colonização portuguesa no Brasil. No século XVII, o governo português entra em crise econômica porque os holandeses, expulsos do Nordeste do Brasil, inclusive, passaram a produzir açúcar na América Central. E o açúcar produzido pelos holandeses na América Central passou a fazer concorrência com o açúcar português produzido no Nordeste do Brasil. Isso levou a uma crise para o governo português. Precisava-se de uma solução rápida. E essa solução ela aparece quando se descobrem minas de ouro no interior do Brasil. Primeiro, onde hoje é Minas Gerais. Depois, minas de ouro foram descobertas em Mato Grosso, em Goiás e tal. Mas a principal fonte de ouro para os portugueses era Minas Gerais. Ali a região onde temos São João del Rei, Sabará, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, etc. Aquela região ali. E Portugal, teve seu período, até se me permitem o trocadilho, o ouro do Brasil levou Portugal a uma época dourada. Ou seja, uma época de crescimento, uma época sem crise, mas a exploração do ouro ao longo do século XVIII começou a diminuir. E Portugal voltou a entrar em crise por conta dessa diminuição também da extração de ouro em Minas Gerais. E junto a isso, você tem as revoltas também, questionando o sistema colonial. Então, vamos citar algumas aí. A revolta dos Beckman, dois irmãos de sobrenome Beckman, que lideram uma revolta no Maranhão em 1684 contra o autoritarismo português, contra o que eles diziam ser um esquecimento dos portugueses, do governo português em relação ao Maranhão. O Maranhão se sentia abandonado, não na hora de cobrar impostos, claro, mas na hora de ter alguma melhoria e tal. Revolta essa que não deu certo, a revolta dos Beckman, acabou sendo derrotada por tropas fiéis ao governo português. Já na região de Minas Gerais, você tem, em 1720, a revolta de Filipe dos Santos, em Ouro Preto, contra a cobrança de impostos, a rigidez do governo português na administração da região do ouro e tal. E a Inconfidência Mineira, em 1789, liderada por padres, poetas, fazendeiros, entre eles aí o Joaquim José da Silva Xavier, que tinha o apelido de Tiradentes. E o que esse movimento queria? Queria a independência de Minas Gerais, a instalação de uma república em Minas Gerais, tudo isso inspirado nos ideais iluministas que já começavam a chegar aqui no Brasil. O iluminismo foi um movimento de ideias na Europa, principalmente na França, que defendia a república como sistema de governo, defendia a democracia, defendia uma maior participação do povo na política, a divisão do poder, etc. Só que a Inconfidência Mineira acaba sendo denunciada
e não dá certo. Mas inspirou outras revoltas. É igual eu costumo falar isso nas aulas, que mesmo quando não dão certo, os movimentos de revolta acabam sendo sementes, né? Semeiam ideias para que outras revoltas aconteçam. E você tem também a Conjuração Baiana, em 1798. Ela vai acontecer em Salvador, com a proposta também de independência, né, de se livrar do autoritarismo do governo português. Uma revolta que não deu certo. E a Revolução Pernambucana de 1817 contra o governo português, querendo também a independência na região de Pernambuco. E por aí, por essas revoltas, você vê que o sistema colonial português já estava em crise, né? E mais cedo ou mais tarde ele não iria mais dar certo como opção para o controle do Brasil pelos portugueses. Ainda mais na virada do século XVIII para o XIX, quando ideias de independência já começavam a tomar conta de vários lugares aqui na América Latina. Mas isso aí a gente vai ver em outros momentos. Então, tudo isso fazendo parte aí dessa crise do sistema colonial português, né? Vocês estão vendo que nessa linha do tempo, aí, 1806, 7, 8, 15, 20, 22, o primeiro item ali, 1806, está escrito bloqueio continental. O que foi isso? Ele aconteceu na Europa e tem muito a ver com a história do Brasil. Tem muito a ver com a história do Brasil. E aí é preciso a gente entender o contexto. O que estava acontecendo na Europa, especificamente na França, para que houvesse o bloqueio continental. Aqui eu vou resumir brevemente a Revolução Francesa e o governo de Napoleão Bonaparte. Vocês viram isso na série anterior. Só que, né, o ano passado, alguns alunos entravam em contato comigo dizendo: professor, eu não estou entendendo esse material, eu não estou entendendo essas atividades, né? Então, agora, com esse material de revisão da série anterior e tendo a oportunidade das aulas online, nós temos aí a oportunidade também de melhorar nossa aprendizagem, entendendo aquilo que não ficou muito bem resolvido e entendido na série anterior. Então, para a gente poder chegar no bloqueio continental, temos que entender Revolução Francesa e o governo de Napoleão Bonaparte. Primeiro, o que foi a Revolução Francesa? Ela acontece de 1789 a 1799. Ela toma o poder na França. Primeiro deixa o rei no poder, mas com limites a esse poder do rei. Até porque a Revolução Francesa ela foi feita baseada nas ideias do Iluminismo. O Iluminismo era um movimento, né, principalmente na França e no Reino Unido, que defendia liberdade política, liberdade econômica, democracia, sistema republicano, divisão do poder, instalação de uma Constituição. O que é a Constituição? É um conjunto de leis. Uma das funções mais básicas de uma Constituição é colocar limite no poder do governante, para o governante não fazer tudo que ele quer. E para que haja uma divisão do poder também, né? E o poder não fique todo na mão de uma pessoa só ou de um grupo só. Então, a Revolução Francesa ela é feita baseada nessas ideias. E em 10 anos de Revolução Francesa, a princípio o rei da França foi mantido no poder, depois ele foi tirado e morto. Houve governos ligados a grupos de revolucionários, grupos que brigavam uns contra os outros. Né? Dentro daqueles que tomaram o poder na França e fizeram a Revolução Francesa,
tinha aqueles que defendiam que o povo deveria participar da política e que deveria ter mudanças radicais na sociedade, que o povo poderia fazer as transformações necessárias para melhorar a sociedade e melhorar o país. Já outro grupo dizia que não, que agora o povo ajudou na revolução, mas agora para participar da política o povo não servia mais, porque o povo é mais ignorante, sem estudo, então tem que deixar na política só aqueles que realmente entendem. E esse grupo era ligado à burguesia, que já tinha interesses econômicos, interesses comerciais, interesses políticos que excluíam o povo. Tá. Então esses grupos ficaram brigando até que, em 1799, Napoleão Bonaparte é colocado no poder. E aí Napoleão Bonaparte, a princípio, ele governa como cônsul, né? O que é o cônsul? É aquele que deveria consultar ministros, representantes do povo, etc., para tomar as decisões. Mas em 1804, Napoleão Bonaparte, ele é coroado imperador da França. E Napoleão Bonaparte, ele tinha aí como grande inimigo a Inglaterra. Né? Inimigo político, inimigo comercial, inimigo econômico, havia inimigo militar, enfim. A França e a Inglaterra, naquele momento, eram grandes rivais. E Napoleão Bonaparte, que já era um líder popular, era considerado um herói, ele era general do exército francês antes de se tornar governante, né, e imperador da França. E Napoleão Bonaparte, com apoios, né, de representantes do povo, grande parte da população, tal, ele declara o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Era um decreto de Napoleão dizendo que Napoleão iria invadir qualquer país que, a partir daquela data, continuasse fazendo comércio com os ingleses. Olha só. Napoleão deu um recado claríssimo para todos os reinos da Europa. Eu vou invadir qualquer país que, a partir de hoje, esse decreto era de novembro de 1806, faça comércio, continue fazendo comércio com a Inglaterra. Então, ou seja, ele queria bloquear o Reino Unido, né, para enfraquecer o Reino Unido comercialmente, economicamente. E Portugal desobedece Napoleão. Exatamente, gente. Portugal desobedece Napoleão. E a desobediência de Portugal depois vai mudar a história do Brasil. Eu até costumo falar que Napoleão Bonaparte ele não tinha ideia disso, mas ele mudou a história do Brasil sem nunca ter vindo ao Brasil. Assim como ele mudou a história do restante da América Latina sem nunca ter vindo ao continente americano. O Napoleão Bonaparte ele declara o bloqueio continental e o governo inglês garante ao governo português que iria dar proteção a Portugal caso Napoleão invadisse Portugal. E essa relação entre Inglaterra e Portugal era uma relação antiga já. Havia vários acordos de comércio entre Portugal e Inglaterra. Por exemplo, um acordo feito em 1703, aonde Portugal e Inglaterra trocariam produtos. Os ingleses iriam vender tecidos para Portugal. Portugal iria vender vinhos para a Inglaterra. E o país que tivesse menos produtos que o outro pagaria a diferença. E Portugal sempre pagava a diferença, porque
a capacidade da Inglaterra produzir tecidos era muito maior do que a capacidade portuguesa de produzir vinho. Então, como é que Portugal pagava a diferença? Muitas vezes pagava com ouro tirado do Brasil. Isso ao longo aí do século XVIII, né? Ah, então havia já uma relação antiga entre portugueses e ingleses, né? Assim, uma amizade, um comércio, né? Que era aí uma relação bastante antiga entre os dois reinos, né? E, e Portugal aceita a ajuda inglesa e continua fazendo comércio com os ingleses, mesmo sabendo do perigo francês de invasão do território. E aí os, os portugueses continuam e são invadidos. Nesse momento, quem governava Portugal? Quem governava Portugal? Desde 1777, Portugal era governado por uma rainha, Dona Maria I, e que tinha um apelido até hoje, né? Ela é conhecida como Dona Maria a Louca. Por que a Louca? Com o passar do tempo, sua vida, a Dona Maria, a rainha Dona Maria, começou a apresentar problemas mentais, né? Então, ela inspirava cuidados. Passou a ter problemas de cabeça e tal. E todo mundo achando que ela era louca mesmo. Então, o apelido aí é literalmente. Não é no sentido figurado, não, é no sentido literal mesmo. E chegou ao ponto de, ali no início do século XIX, ter que colocar o filho de Dona Maria para governar Portugal em nome dela, porque ela não tinha mais condições de governar. Ela era rainha, mas um de seus filhos tinha que governar. E ela tinha um filho mais velho, chamado Dom José, que já estava sendo preparado para o trono. Ele já estava sendo preparado para governar Portugal. Só que ele morreu. E o governo de Portugal, em nome de Dona Maria, sobrou para o segundo filho, Dom João. E Dom João assume aí como príncipe regente. Né? O que é o regente? É aquele que governa em nome de quem deveria governar e não pode. No caso de Dona Maria, por que ela não podia? Por causa dos problemas mentais dela. Então, Dom João governava de fato. Né? E ele toma a decisão, quando Napoleão Bonaparte estava vindo para Portugal, Dom João toma a decisão de vir para o Brasil. Né, já havia todo um plano para isso, já havia aí toda a organização de uma ajuda inglesa para que isso acontecesse. E Dom João reúne 10, 15 mil pessoas. Nossa, tudo? Quem eram essas pessoas? Família real, os nobres, né, empregados, muitos padres e tal. Enfim, todas as pessoas que tinham alguma ligação com a nobreza de Portugal ou com a família real de Portugal. E reúne toda essa gente, trazendo também os tesouros do governo português, trazendo documentos do governo português, reúne mapas, documentos políticos, documentos de legislação, enfim. Reúne também alguns artistas, gente dos palácios reais. Né? Então,
Com toda essa organização, vêm os navios portugueses para o Brasil. E também com a ajuda de navios ingleses que vinham fazendo a segurança dos portugueses no Oceano Atlântico. Primeiro eles pararam em Salvador. E ali em Salvador, em janeiro de 1808, Dom João, príncipe regente, quem realmente governava Portugal, ele assina um documento abrindo os portos do Brasil para as nações que eram amigas de Portugal. Naquele momento em que Napoleão estava invadindo Portugal, invadindo muitos reinos europeus, a principal nação amiga de Portugal era a Inglaterra. E o que representou essa abertura dos portos? Bom, antes disso, os portos no litoral brasileiro só podiam receber navios portugueses. Com a abertura dos portos, navios ingleses também passaram a ter autorização para entrar nos portos do litoral brasileiro. Então, a partir disso, veio uma enxurrada de produtos ingleses que eram trazidos para o Brasil para serem comercializados. Né? Ou então, muitos ingleses vindo trabalhar no Brasil, né, com um apoio aí do governo inglês, do governo português. Muitos ingleses que vinham se aventurar no Brasil. Então, você vê assim, ao longo do século XIX, na verdade, você vê um grande número de ingleses vindo para o Brasil para se aventurar ou para trabalhar, ou, né, a serviço do governo inglês, ou a serviço da embaixada da Inglaterra em Portugal. Enfim, por vários motivos, ingleses vinham para o Brasil ao longo do século XIX. Isso começou com a abertura dos portos que Dom João assinou quando passou por Salvador em 1808. Mas Dom João e a família real portuguesa e os nobres portugueses ficaram em Salvador? Não. Na verdade, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, então vieram todos para o Rio de Janeiro. E isso foi um momento importantíssimo na história de Portugal e na história do Brasil. Por quê? A vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro levou a rápidas mudanças no Rio de Janeiro. Né, a estrutura da cidade teve que ser melhorada, adaptada para receber, porque não estava recebendo qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. Estava recebendo a rainha de Portugal, Dona Maria, estava recebendo o príncipe regente, Dom João, e toda a família real portuguesa e os nobres portugueses. Então, não estava recebendo qualquer tipo de pessoa, qualquer visita. Né? Então, a estrutura do Rio de Janeiro teve que melhorar. Novas ideias, mas isso aí eu vou falar na próxima aula. Né? Começou a vir novas ideias. Novos costumes, disso aí será falado também, e pela única, não era a única vez, pela única vez na história, um país europeu teve sua capital fora da Europa. Mas como assim? Capital portuguesa é Lisboa, horas depois. Só que, com a família real portuguesa no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Império Português, né, reunindo aí Portugal e suas colônias, as colônias no Brasil, as colônias na África, né, as colônias na Ásia e tal. O Império Português, formado por Portugal e suas colônias. Com a família real portuguesa aqui, então o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Império Português. Foi a única vez na história que o Rio de Janeiro foi capital de outro país, no caso Portugal, e a única vez na história em que um país europeu teve a sua capital fora da Europa. Então, olha só que momento importante da história e que teve que gerou muitas transformações.
na história do Brasil dali para frente. Só que essa presença da família real portuguesa aqui no Brasil, nós vamos falar dela na próxima aula online.